Saudações, gente bonita. Em Goiás, 13 horas e 45 minutos, 26 graus Celsius, Mestre Leider aqui falando. Bom, hoje nós prometemos fazer uma live, né? Com um assunto cujo roteiro nós temos pronto há 5 dias, que é sobre a Índia, o subcontinente indiano, e como as coisas andam na Ásia de um modo geral, para além do Sudoeste Asiático, né? Que é a região que se costuma chamar de Oriente Médio. Porque tem muita coisa acontecendo no subcontinente indiano, principalmente. Nitidamente o governo britânico, e claro, também o norte-americano, que inclusive me prestou embaixada, tentou melar de todas as formas as eleições do Narendra Modi. Fizeram o possível para prejudicá-lo. Inclusive, abertamente, escandalosamente, usaram a embaixada dos Estados Unidos para treinar líderes da oposição. A bem da verdade, sobre a Índia e o subcontinente indiano, nós temos que falar algumas coisas. Aquela região tem uma área total de uns 4 milhões e... Se a gente considera Mianmar, que originalmente fazia parte, uns 5 milhões de quilômetros quadrados. Mas o subcontinente indiano mesmo tem uns 4 milhões e 200 mil quilômetros quadrados. Com a população de cerca de 1 bilhão e 800 milhões de habitantes. A Índia sozinha é mais populosa do que a China. Se você acrescenta o Paquistão, que tomou o lugar do Brasil como quinta nação mais populosa do mundo, o Paquistão já tem quase 230 milhões de habitantes, mais os 170 milhões de Bangladesh, se você junta os dois, dá o que? 400 milhões de habitantes. 400 milhões de habitantes. Ainda tem Nepal, Sri Lanka, Maldivas e Butão. Vamos ignorar por enquanto Mianmar. Então, somando os dois, a gente tem quase 1 bilhão e 900 milhões de habitantes, para dizer a verdade. É muita gente, com uma diversidade linguística, étnica, religiosa muito, mas muito superior ao do continente europeu, por exemplo. Certo, você tem só na Índia, não vou nem falar dos outros, grupos mongólicos, né, de tibeto-burmeses, você tem indo-arianos, drávidas, que são populações de pele negra, mas sem vínculo com a África, o Mon Khmer, que é outro povo mongólico, mas cuja origem não é o Planalto tibetano, e sim o Sudeste Asiático. Você tem povos negritos, né? Os habitantes das Ilhas Andaman. E, portanto, você tem um conjunto de línguas, de religiões, de culturas extraordinário. Nunca houve um país chamado Índia. Essa é uma diferença fundamental da região em relação à China. A China é um país que existe há 2.500 anos, certo? Sendo China. 2.500 anos de China. Aquilo é muito perigoso. O que aquele caminhão está fazendo ali é muito perigoso. Vamos esperar o trem. Pronto.
Aquilo não vai apitar tanto mais não. Esse aqui tá saindo, não sei se ele tá levando minério, se ele tá levando adubo, mas pela velocidade acho que ele tá vazio. Ele ainda vai ser carregado, provavelmente com soja. Como ele tá com 3 locomotivas na frente, pelo tamanho ele parece ser grande o suficiente para também ter locomotiva lá atrás. É uma composição muito grande, muito grande. Deve ter vindo trazer enxofre, ou salitre do Chile, ou amônia, né, ureia, alguma coisa assim. Mas vamos voltar ao que nós estávamos falando. A Índia em si já é um universo que é muito mais continental do que a Europa. Você falar, mas o subcontinente indiano é uma península da Ásia. Mas a Europa também é uma península da Ásia. E uma península muito mais homogênea, para dizer a verdade. Ó, vamos contar aqui. Tinha 3 locomotivas lá na frente. 1, 2, 3. É uma composição com 6 locomotivas. Uau! Né? Seja o que for, a pessoa ou quer levar muita carga, a pessoa da empresa, né? Ou quer levar muita carga, ou quer levar a carga com pressa. Porque uma composição com 6 locomotivas não é muito comum de se ver, não. Na verdade, é bem raro. Bom, de toda forma, voltando ao nosso assunto. O diferente, como eu estava falando, da China, que é uma nação, não vou falar país, não vou falar estado, mas é uma civilização e uma nação que existe há 2.500 anos. Lá, mas o idioma da China hoje não é o que era 2.500 anos. Gente, pelo amor de Deus, é claro que não é. Passaram-se 25 séculos. Mas existe um contínuo. A China não é a mesma. Mas se formos usar esse critério, o Amazonas não é o Amazonas. Quanto das águas que correm no Amazonas corriam no Amazonas o ano passado? E aí a gente vai falar que o Amazonas não é o Amazonas porque as águas do Amazonas não são as mesmas que eram. Você fala, bom, um rio é o local onde corre água, ok. Mas se nenhuma gota dessa água for a mesma, é o mesmo rio, eu ouso dizer que sim. Por isso o Amazonas é um rio e não um lago, certo? Então, apesar de nenhuma gota de água do Amazonas de hoje ser gota de água do Amazonas 10 anos atrás, ou de 100 anos atrás, ou de 1000 anos atrás, ou de 1 milhão de anos atrás, ou de 10 milhões de anos atrás, o rio continua sendo o Amazonas. Ele não é menos Amazonas porque a água dele é diferente. Da mesma forma, você fala, ai, a China não é a mesma China. É óbvio que não é a mesma China, mas é evidente que, assim como o Amazonas continua sendo o Amazonas, a China continua sendo a China. Digamos que uma civilização, uma nação, não digo um estado, mas uma nação, uma civilização é um contínuo, é um fluir. Uma civilização não é um lago. Sabe, as pessoas tendem, e muita gente tende, a definir uma civilização como se fosse uma espécie de lago, parado, imutável, no qual nada muda. Não. Uma civilização é mais como um rio. Civilização é mais como um rio. Ele está fluindo. Certo? Ele segue, ele é um caminho. Essa que é a questão. Então a China é uma civilização antiquíssima. E uma nação antiquíssima. E um povo antiquíssimo. A Índia, bom, apesar de as origens da Índia serem inclusive bem mais antigas do que as da China, a gente não pode falar que
existia uma nação indiana. Nação indiana foi um construto social, mais ou menos como a Alemanha é um, como a Itália é outro. Só que tem uma diferença enorme. A cultura indiana, ela é muito mais antiga, infinitamente mais antiga do que o Estado indiano, do que até mesmo a civilização indiana. Podemos até dizer que a civilização indiana é recente. A cultura indiana não. A cultura indiana, das que existem no mundo, certamente a mais antiga de todo esse planeta. Porque os primeiros vestígios daquilo que seria a cosmovisão hinduísta, que é a base da Índia, tem pelo menos 80 séculos. E estão localizados onde hoje é o Paquistão, na região dos povos Kalash. Então as origens da Índia, mais do que drávidas, mais do que indo-europeias, são Kalash. Os Kalash foram o primeiro povo de pele branca desse planeta. E aí você vê como é que são as coisas. O idioma Kalash é um idioma indo-europeu. É um grupo bem distante, mas é indo-europeu. Ele é mais próximo ao tocariano do que necessariamente ao indo-ariano. É um grupo bem dissonante, mas é indo-europeu. Visivelmente ele é indo-europeu. A primitiva língua, o primitivo idioma dos Kalash certamente não era indo-europeu. Porque, como eu disse, os Kalash têm 80 séculos, né? E os indo-europeus têm 56 séculos. Então é óbvio que, sendo os Kalash mais antigos, os Kalash não descendem dos indo-europeus. Falam um idioma indo-europeu. No período em que os indo-europeus provavelmente os dominaram. Veja, é o mesmo grupo indo-europeu original que saiu do local original de onde os proto-indo-europeus surgiram, são as estepes entre a Rússia e o Cazaquistão, e aí foram para dois lados. Um foi para o oeste, deu origem aos russos, aos demais eslavos, aos germânicos, aos ítalo-célticos, albaneses, armênios, e outro foi para o leste. Esse grupo que foi para o leste deu origem aos indarianos, né? Aos tocarianos e aos Kalash. Agora, como deram origem aos Kalash? Provavelmente antes de descerem para a Índia. Porque se você for localizar a posição que os Kalash ocupam hoje, deixa eu mostrar para você. Os Kalash, os representantes, digamos assim, mais puros dos antigos norte-eurasianos, os quais inclusive são os ancestrais de quase todos os indígenas do continente americano, menos aquele estoque genético que havia chegado 20 mil anos antes da Austrália, e também são os ancestrais dos chineses, são os ancestrais da maior parte dos indo-europeus e, portanto, de todos os habitantes do subcontinente indiano, do continente europeu, da maior parte do Oriente Médio. Eles são o estoque original. Os símbolos deles se parecem muito com os do hinduísmo original, porque foi entre eles, naquela região do Himalaia, que o povo Kalash, olha só, eles são brancos, eles não têm nenhum DNA europeu, e são brancos. O primeiro povo branco do planeta Terra foram eles. Eles são os ancestrais daquilo que veio a ser conhecido como hinduísmo, da cosmovisão hinduísta, que após o que a invasão indo-ariana fez? A invasão dos arianos, ela pegou o estoque cultural, a religião deles, e passou para os locais do mundo. Foi o que aconteceu.
Bom, vocês vão perceber que basicamente eles ocupam as montanhas Hindu Kush, né, no contraforte do Himalaia. Digamos na esquina, no meio do caminho, entre o local para onde foram os tokarianos e o local para onde foram os indo-arianos. Então, provavelmente, antes dos indo-europeus se tornarem indo-arianos, se tornarem tokarianos foram extintos uns 1000 anos atrás, eles eram Kalash. Aquele foi a primeira esquina que eles pararam. De lá, desceram para conquistar o subcontinente indiano, que era provavelmente habitado, naquela época, totalmente por povos drávidas. Certo? E vejam bem, os primeiros símbolos do hinduísmo são Kalash. Então o hinduísmo, diferente do que se ensina, ele não surge a partir do contato entre a civilização do Vale do Indus, que inclusive provavelmente também era indo-europeia, era indo-ariana, e os indo-europeus. Não, o hinduísmo surge bem antes. A cosmovisão hinduísta, ela tem origem nos contrafortes do Himalaia entre as Kalash. Certo? Então, vários símbolos, várias noções. A religião Kalash original, que ainda existe, ela é visivelmente proto-hinduísta. Então, assim como a religião dos hebreus é ancestral do judaísmo, não são a mesma coisa. É importante que isso fique muito claro. O judaísmo não é a religião da civilização hebraica. O judaísmo é a religião da civilização israelita, que foi a civilização que foi construída quando os remanescentes da classe sacerdotal hebraica, que foram levados como cativos para a Mesopotâmia, regressaram graças aos persas com costumes persas. A religião judaica original não era monoteísta, para começo de conversa. Ela era politeísta. E havia todos os profetas, tal. A religião judaica é uma criação da civilização israelita, que tem fundamento persa e, portanto, indo-europeia. Então, quando você fala o Deus dos semitas, nada mais falso. A religião semita era politeísta. A religião iraniana era monoteísta. O primeiro monoteísmo não foi mesmo judaico, mas não foi mesmo. Mitraísmo é mais antigo, Mazdaísmo é mais antigo. A religião dos antigos persas, até esqueço qual que é mais antiga. Então, essas religiões não foram influenciadas pelo judaísmo. O judaísmo surgiu delas, particularmente da primitiva religião persa, certo? Que ainda existe, ainda é praticada legalmente no Irã, na Índia, no Tajiquistão. Eu esqueço o nome, me dá branco. Eu sou velho e tive Covid 2 vezes. Isso interfere na memória. Mas não vem ao caso. O fato é que a religião hinduísta, ela se formou naquelas bandas do Hindu Kush e depois desceu, fundando provavelmente a civilização harapiana, que é a civilização do Vale do Indus. Então, dizer que as origens da religião hinduísta são indo-europeias não é completamente verdadeiro, não. Algumas coisas são, mas outras são realmente proto-hinduístas. Surgiram na terra onde hoje habitam os Kalash. E aí você pode falar, mas os Kalash vivem no Paquistão e no Afeganistão. Hoje, mas aquilo tudo era Índia. Aquilo tudo fazia parte da área da cultura original indiana. Então, é você falar, os indianos são islamofóbicos. Cara, isso é complicado porque os muçulmanos são invasores. A religião original era o hinduísmo, certo? A parte que se converteu ao islamismo foi convertida pela força.
mais ou menos como os judeus fizeram com os edomitas no primeiro século e no segundo século antes da Era Comum. Então não era a religião original. Todos naquela banda praticavam a cosmovisão hinduísta. Dessa cosmovisão, inclusive, surge o budismo. Surgem as primeiras crenças ateístas do mundo, Shankya e Vedanta. Surge a yoga, né? Surge Tantra. Tudo isso vem da cosmovisão originalmente hinduísta, que é autóctone. Remonta aos Kalash. Inclusive, a título de curiosidade, Andrei Kalashnikov deve esse nome por quê? Porque ele era Kalash. Ele era registrado como turco na União Soviética, mas porque na época, né, ele era originalmente Kalash. Vivia no Pamir, que é uma cadeia montanhosa vizinha, né, houve coisas aconteceram, né, e a família dele teve que migrar. Foram para a montanha, porque eles conheciam a vida de montanha, foram para o Pamir. E daí Kalashnikov, certo? Daí Kalashnikov. Então, a Índia é um mundo bem diferente. A Índia não se registra por uma presença de nação tão antiga quanto a China ou tão antiga quanto o Irã, mas por uma cosmovisão muito mais antiga, mas muito, em milhares de anos mais antiga do que a chinesa, e em muitos milhares de anos mais antiga do que a iraniana. A cosmovisão hinduísta é autóctone e é a mais antiga do mundo. E a civilização indiana tem como principal característica exatamente a própria cosmovisão. De modo que a Índia importa, e muito. E nós vamos tentar entendê-la na live de hoje. Eu espero, inclusive, contar com a companhia de vocês. Até mais.